Temos alguns benefícios em trocar os treinos de forma regular. Quando a gente fala de uma periodização de treinamento, temos que lembrar que existe macro, meso e microciclo. Um macrociclo são mais ou menos de 6 a 12 meses. Um mesociclo são mais ou menos de 1 a 2 meses. Ou seja, nós temos pelo menos 3 mesociclos em cada macrociclo. Cada mesociclo vai ser composto por 4 a 8 microciclos. Portanto, cada microciclo vai ser mais ou menos 1 a 2 semanas de treinamento. Quando você faz uma periodização de treino, você precisa ir adiante nos microciclos. Então você faz uma mudança de treinos entre 1 a 2 semanas. Vou aqui explicar as vantagens desta abordagem. Mas antes, clica no gostei, se inscreva no canal, porque sim, vocês fludaram o direct do meu Instagram. Então eu vou fazer a promoção, a Black Friday, só que vai ser só para 10 pessoas, porque eu sou sozinho, eu não dou conta. Mais informações aqui nos comentários. Rola tudo, todos os vídeos. Quando vier os comentários vai estar lá fixado sobre a Black Friday. Vamos agora discutir o assunto. Primeiro ponto. Os microciclos, eles têm diversas cargas. E a carga que eu estou falando aqui não é a carga que você coloca no exercício. Eu coloquei 40 de cada lado. Não, não é isso dessa vez. Aqui é a carga de treino. E a carga de treino, ela pode ser de choque, estabilizadora, ordinária e regenerativa. Regenerativa é uma carga mais leve. A de choque ela é muito agressiva. A carga de choque, ela gera uma resposta. Só que se eu fizer sempre, essa resposta vai ser negativa e aversiva. Se eu faço uma carga regenerativa, isso pode ser muito bom para aliviar um nível de cortisol, para aumentar a minha testosterona nessa semana de relaxamento, melhorar o meu sono, o meu humor, evitar alguma lesãozinha. Só que se eu fizer isso sempre, eu vou ter uma baixa resposta de hipertrofia, porque justamente não tem um estímulo suficiente. Então, quando você faz uma semana de carga de choque, normalmente a próxima é regenerativa. Por quê? Você vem e agride a sua homeostase e depois, como ela teve uma agressão muito grande, você precisa de mais tempo para recuperar. Então você coloca uma regenerativa que é para abaixar um pouquinho. Então aqui nós já observamos que quando nós brincamos com essas cargas, nós conseguimos furar platôs. Justamente quando vem o platô, você pode jogar uma carga de choque para o corpo falar, nossa, agora eu preciso crescer. E depois você dá o descanso para isso. Então, se você tem o mesmo treino sempre, você não consegue usar dessa técnica avançada. Para a gente conseguir a carga de choque, nós vamos agora para o nosso próximo assunto da pauta, que é manter a mesma carga, mas com outras variáveis. Leandro Twin, vamos mais adiante ainda? Sim, pega na minha mão que eu não vou fracassar na missão de fazer você entender. Próximo aprofundamento, nós vamos justamente entender de que uma carga de choque ela pode ser construída de várias maneiras, a saber, volume, intensidade, densidade e frequência. Essas são as 4 variáveis de carga. Então eu posso fazer uma carga de choque onde eu coloco uma intensidade muito alta, um volume baixo, uma frequência alta e uma densidade média. Porém, eu também posso fazer uma carga de choque com uma intensidade um pouco menor, um volume gigantesco, uma frequência menorzinha e um treino muito denso. Então eu vou ter um treino longo, pesado, mas pouco frequente. Na outra eu vou ter um treino curto, pesado e mais frequente. Os dois serão uma carga de choque. Então, eu posso utilizar 2 cargas ordinárias na sequência, estabilizadoras também, só que eu vou colocar numa semana muita intensidade, então muita carga, até a falha. E na outra eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar muito volume. Então eu vou aumentar as repetições, as séries. Eu vou usar, ao invés de utilizar uma técnica avançada de resting pause, eu vou utilizar um German Volume Training. Então eu vou jogar volume no meu treino. Então eu posso manter a mesma carga, mas brincar com as variáveis. Eu posso fazer uma carga estabilizadora treinando cada grupo muscular 2 vezes na semana e depois 1 vez na semana. Isso também são fatores que influenciam na quebra de platô e homeostase. E
quando você tem um bom treinador, na verdade ele antevê o platô e a homeostase. Claro, o platô e a homeostase pode pegar qualquer um de surpresa, tá? Não é porque, entrei num platô, meu treinador é ruim. Não, é algo muito complexo. Mas quando você tem um bom treinador, isso não vai acontecer uma vez a cada 2 semanas. Isso vai acontecer uma vez a cada 6 meses. E, inclusive, se você quiser entender sobre essas 4 variáveis, eu já fiz um vídeo aqui no canal. Sempre que você tiver uma dúvida, Leandro Twin, mais tema, que você vai encontrar um vídeo meu. Adiante, nosso terceiro fator. Variar o tipo de treinamento. Hoje já se sabe que a periodização ondulatória, que eu já falei aqui no meu canal também, é uma das melhores quando a gente visa a performance da hipertrofia. E a periodização ondulatória, nós temos dentro dela treinos de RML, resistência muscular localizada, e força máxima. Leandro Twin, esses treinos geram hipertrofia? Sim, porém num menor grau. E por que é interessante que eles estejam presentes na minha periodização? Porque justamente eles estando presentes, você consegue explorar outros fatores musculares, outros fatores, as quais eu já até comentei aqui. Num treinamento de RML, por exemplo, por eu fazer mais repetições, eu consigo aperfeiçoar mais o movimento. Porque quem vai saber fazer o melhor movimento? Quem dá um soco num treino ou quem faz 20 socos num treino? Não estou falando de musculação? Mesma coisa. Faço 4 de 20, fiz 80 repetições de supino. Vou fazer 4 de 6, fiz 24 repetições de supino. Para quem quer aprender um movimento, para quem precisa aperfeiçoar um movimento, o 80 vai ser melhor. Leandro Twin, já sou avançado, não tenho que aperfeiçoar o movimento. Não. 10 anos de treino você está aperfeiçoando o movimento. Pergunte para qualquer atleta se ele com 10 anos treinava igual 5 anos e ele já era atleta. Então você sempre está aprimorando o seu movimento. Por isso que é sempre interessante você ter treinos de RML e força máxima. Se você não troca o treino, claro, 3 meses de hipertrofia. Não, mas sabemos que RML e força máxima é interessante pelo menos um microciclo de cada em cada mesociclo. Então a gente já tem aqui, mais ou menos falando, em 8 semanas, pelo menos 2 semanas de treinos que não são de hipertrofia. Então, quando a gente troca mais constantemente, a gente consegue também chegar nisso. Quando essa abordagem é colocada em prática, nós temos mais opções de técnicas avançadas. Vocês conhecem Resting Pause, Drop Set, perfeito? GVT, FST, maravilha. Agora, quanto de vocês conhecem uma técnica avançada de intermicrociclo? Por exemplo, uma carga de choque, como eu já expliquei aqui, que pode ser utilizada para quebrar um platô, mas conversando com 2 microciclos. Como eu faço isso, Leandro? Vou treinar peito sábado, treinei para arrebentar. Muito bom. Terminei a semana com o peitoral, domingo eu descanso. Segunda-feira, quando eu começar a próxima semana, eu treino peito de novo e para arrebentar. Dolorido, dolorido. Vou abaixar a carga? Vou, mas eu vou treinar de novo. Então, eu agredi a minha linha de homeostase, agredi de novo a minha linha de homeostase, eu estou lá embaixo. E agora eu vou dar 10 dias para recuperar e supercompensar. Quebrei um platô. Então, algumas técnicas dessas eu uso com os meus alunos e eles nem percebem, tá? Eu não estou falando bem de mim, não. Isso aí qualquer treinador faz. Qualquer treinador que sabe o que está fazendo, aplica isso. Estou só falando do meu caso. Então, alguns percebem. Falam, pô, eu terminei com o peito, vou começar com o peito de novo. Outros não percebem. E aí eu falo, olha, vamos aplicar uma técnica de choque agora. E isso quebra platôs, evita de você entrar em homeostase. Ludicidade. O que é isso? Ludicidade é a diversão com o treinamento. Então, o treinamento, quando ele é chato, você percebe que você desiste dele. Porque, claro, o treinamento ele tem que ser para a vida inteira. As pessoas vão treinar o quê? 3 vezes por semana, pelo menos. Agora, você imagina 3 vezes por semana, 12 vezes no mês, no ano vai dar 144 treinos? Bom, você coloca aí 12 vezes 12. Se for, você deixa, se eu errei, você apaga e pronto, porque aqui é assim. Quando tem editor, tem tudo. 144 dias de tristeza. O ano tem 365 dias. Quase 40% do ano é triste. Aí você fala, pô, claro, se quase 1/3 do ano é triste, é óbvio que eu não vou querer uma vida de tristeza.
Agora, se você troca o treino toda semana, se você varia os exercícios, se você aplica técnicas avançadas, se você uma hora treina com alta repetição, uma hora com baixa repetição, isso torna mais sustentável. Então, várias pessoas, novamente não estou querendo me vender nem nada, estou falando do meu caso, é a minha vida, eu tenho que falar de alguma coisa, eu vou falar de mim que ninguém conhece eu melhor do que eu. Então, muitos alunos sempre falam, Leandro, agora tá divertido treinar. O meu problema foi porque eu achava chato. E eu acho chato, eu não faço uma coisa que eu acho chato. Pois é, eu também não. E agora tá legal, porque agora toda vez eu falo, olha que legal, um exercício novo, vou ali fazer. Ó, que legal, agora vou voltar a fazer esse, só que numa outra circunstância, com uma técnica avançada. Então, a ludicidade, quando você troca frequentemente, é óbvio, você nunca vai enjoar do teu treinamento. O nosso fator número 6, o encaixe na rotina. Continuando nessa mesma linha. Pessoal, quantos de vocês encaixam o treinamento na rotina de vocês e quantos de vocês encaixam a rotina no treinamento? Não é a mesma coisa? Não, não é não. O treino tem que casar na sua vida. E não a sua vida casar no treino. Então quer dizer, treina aqui, 4 horas da tarde porque a gente tem isso, tem aquilo, tem esse ambiente e tal. Eu tô trabalhando. Pede as contas. Não quer crescer? Você fala, quero, mas não sei se você percebeu, mas a gente vive no mundo real, precisando de dinheiro. Tem filho que acorda de madrugada, e tem dia que eu tô disposto porque eu trabalho menos, tem dia que eu acordo mais cedo, tem uma jornada mais pesada, nesse dia, se o ideal não treinar, bom, Dante, se é marombeiro, você tem que ir assim mesmo. Não, não funciona assim, novamente. Eu consigo, eu sou hardcore e tal. Tudo bem, uma semana, um mês, um bimestre. Agora, que tal uma década? Né? Que tal 50 anos? Não vai dar certo. Então, quando você adapta o treino à sua rotina, isso vai melhor. Quando você troca o treino toda semana, como eu faço com os meus alunos, você pode adaptar naquela semana específica. Então, um aluno meu, vou viajar quarta-feira. Leandrão, tenho segunda e terça para treinar. E agora? Tranquilo. Vamos treinar 2 vezes por semana. O treino vai ser com mais volume, porque vai ter menos frequência. Fechou, fechou. Beleza. Treinou, treinou. Na outra semana, Leandrão, não preciso ir 2, posso ir 6. Tô de boa, já peguei minhas férias. Quero treinar um pouco mais, quero gastar energia, quero ir para academia 6 vezes. Na outra semana, eu posso ir 4 vezes. Só que eu posso ir 4 vezes segunda, terça, sexta e sábado. Tem como? Tem. Na outra semana, não importa. Sempre a gente monta dentro dos dias livres. Esse dia aqui eu posso ir 1h30, esse dia aqui eu posso ir meia hora. Então eu vou jogar só bíceps aqui, só que isso semana a semana, porque as semanas variam. Às vezes você tem que ir no correio, às vezes você tem que ir no banco, às vezes você não tem que fazer nada, às vezes está de férias, às vezes está viajando. Enfim, então é mais uma vantagem. E o nosso 7º item é evitar lesões. E por que isso acontece? Porque a gente varia as cargas, então a gente pode vir numa carga de choque forte, só que se ela for constante, isso é mal. E aí a gente usa uma carga regenerativa, show, um deload. Beleza, mas não só isso. Você já sentiu que algumas lesões elas vêm acontecendo aos poucos? Já escutou algum caso ou com você mesmo? Eu senti uma dorzinha. Continuei treinando, na outra semana parece que deu uma piorada, na outra ficou ok, na outra ok, aí uma estourou. 2/3 das lesões são criadas em longo prazo, não são criadas na hora. Se você acha que estourou na hora é porque já estava ruim antes. Não, Leandro, de uma vez ela estourou, tudo bem, pode até acontecer, mas pode ter acontecido, sabe do quê? De você ter uma dorzinha muito pequena, muito pequenininha. Você vai para a academia, começa a fazer força, o seu corpo esquenta, você não sente. E aí você treina normal e fala, tô beleza. Só que isso daí tá ali um mini machucadinho e cada vez vai piorando mais. Quando você faz uma troca de treinos mais frequente, você justamente vai conseguir variar os exercícios e de repente aquela dorzinha você só sentia no supino reto com halteres, no supino inclinado com barra. Beleza. Sentia só ali. Na outra semana eu não fiz supino inclinado com barra. Eu fiz o crucifixo, coisas que não me geram essa dorzinha, não me geram esse incômodo. Pronto, até a outra você já recuperou, porque é uma coisa muito pequena. Então uma semaninha já ficou 0. E aí você não explora a lesão até ela estourar. Então quando você vai fazendo essas pequenas variações, às vezes e normalmente você não percebe que saiu de uma lesão. Por quê? Porque justamente era uma coisa que não te incomodava, mas ele estava ali, uma microfissura. E aí você fez a troca do exercício, beleza, na outra semana você já recuperou e você nem ficou sabendo que você fugiu de uma lesão. Claro que não é só isso que determina uma lesão, existem outros fatores, você pode se lesionar fazendo uma periodização de treino, quando você faz uma periodização de treino errada, tá? Mas quando você faz a troca mais frequente, você vai conseguir alguns desses benefícios. Então, como vocês podem ter percebido, é até uma coisa óbvia quando se explica, mas ainda existe muita ignorância de gente que não dá a devida atenção para periodização de treino, inclusive gente
que teoricamente é da área, só que é da área só do diploma, porque o estudo mesmo não tem. Indico para vocês lerem a literatura de Bompa, tá? Não é bomba não, ainda que bomba também, não pode, não, apaga aqui, de Bompa, tá? De Bompa, perfeito? É maravilhoso, Tutor Bompa é uma das melhores literaturas de periodização de treinamento. Leandro Twin, muito legal esse negócio de periodização de treinamento, de trocar o treino, né? Você já falou sobre isso no canal? Já sim. Então, poxa, prestigia aqui, ó, clica no gostei, se inscreva no canal e se você quiser ver muitos vídeos de treinamento, tem uma playlist aqui. Tem uma playlist, né, com tudo separadinho, bonitinho, treino aqui, tem. Então confere aqui no canal e sobre periodização de treinamento, os modelos que existem para você saber, entender direitinho isso, está nesse vídeo aqui. Então confira ele, tem periodização ondulatória, periodização tal, x, né? Já falei da ondulatória, mas você tem que conhecer as outras. Clica aqui.